Olá, no programa de hoje, os 40 anos da redemocratização no Brasil. As mobilizações da classe política e da sociedade civil que culminaram com o fim do regime autoritário no país. A importância de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e de outros protagonistas. A morte dramática do mineiro e suas consequências no processo. E as ameaças recentemente renovadas à nossa democracia. Eu converso com o publicitário Mauro Motorim, que foi coordenador da campanha das Diretas Já. Bem-vindo ao Mundo Político, Mauro. Um prazer recebê-lo. Obrigado pela oportunidade. Fico à vontade para responder, falar, conversar, bater um papo interessante sobre esse importante momento da política brasileira. Mauro, vamos começar nossa conversa, então, pela sua história pessoal, que é muito rica, ligada a essa campanha. Você tinha ali ligações com o ex-deputado federal Ulisses Guimarães, e aí a pergunta é quando e como você assumiria um papel importante na estruturação daquela campanha marcante, decisiva para os rumos do país? Eu vinha da coordenação da campanha do André Franco Montoro para o governo do Estado, e depois da campanha eu exerci a função de chefe de gabinete, secretário de comunicação. E em setembro de 83, o doutor Ulisses me chamou e falou, você não gostaria de viver um desafio importante para todos nós? Falei, qual, doutor Ulisses? Ele falou, assumir a coordenação nacional de comunicação do MDB. E eu não fiquei nem na dúvida. Era um grande desafio, gostei. Aceitei, me demiti do governo de São Paulo, que foi o único cargo público que eu tive a vida toda, e fui com o doutor Ulisses virar o peregrino. E essa peregrinação começou, na verdade, com o primeiro programa nacional do MDB na época, onde o doutor Ulisses era o âncora do programa e passava a bola e as perguntas e as questões para os deputados, senadores e governadores que tinham sido eleitos em novembro do ano anterior. Foi um grande programa e aí começou o embrião que deu origem ao movimento pelas diretas. Primeiro com o Grupo Autêntico, segundo com apoio integral do doutor Ulisses. E quais foram os maiores desafios iniciais para tirar essa campanha do papel e fazê-la ganhar as ruas? Olha, já tinha acontecido, o primeiro comício pelas diretas aconteceu em outubro, em São Paulo, na Praça Charles Miller. Ainda não era multipartidário, o único representante do MDB na época foi o senador Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha sido organizado pelo PT, fomos todos lá e foi o pontapé inicial. Não teve uma grande presença de público, mas foi simbolicamente extremamente importante. Tem um fato curioso, se você me permite. Nesse período, tomou posse na Argentina Raul Alfonsín. E o movimento nas ruas, que era a quebra da ditadura na Argentina, foi extremamente marcante, com a população tomando as ruas. E essa tomada de ruas pela população, um jornalista brasileiro chamado Clóvis Rossi provocou o doutor André Franco Montoro e falou, por que não fazemos um grande comício em São Paulo? E o doutor André aceitou o repto e marcou o primeiro grande comício das diretas para 25 de janeiro. Antes disso, no dia 12 de janeiro, na Rua da Praia, o governador José Richa fez o primeiro comício importante pelas diretas. Ele foi anterior ao grande comício da Praça da Sé. E foi o Larga. Paralelamente a isso, começou a articulação em Brasília, com os deputados federais assumindo a gravata amarela e o Grupo Autêntico do MDB assumindo essa liderança de articulação com todos os partidos e tentando buscar os votos necessários para a aprovação da emenda. A partir daí é que começam as grandes histórias. Essa organização política, da classe política, ela se beneficiou em alguma medida dos rachas
já evidentes que àquela altura existiam entre os militares? Ela se aproveitou de alguma forma e também entre os rachas partidários. Começaram a assumir algum papel importante o Marco Maciel, o Aureliano Chaves, que lá na frente viriam a se unir deu origem à Aliança Liberal, que deu origem à votação que elegeu Tancredo. E esse racha era importante na área militar, no Congresso, para que esse movimento fosse às ruas. Todo mundo que era da Toninho Ternura, Toninho Malvadeza, veio durante a campanha do Tancredo virar Toninho Ternura, Aureliano Chaves, mas enfim, aí tem muito pouca história, mas o movimento das diretas teve coisas interessantes. Eu viajei com o doutor Tancredo e com o doutor Ulisses por todo o Brasil. Eu fiz mais de 260 cidades e as presenças mais frequentes nos comícios eram o doutor Ulisses, o Lula, que viajaram bastante, mas o doutor Tancredo, até para se viabilizar na sociedade, visando, se não aprovadas diretas, a sua eleição, teve uma presença bastante marcante. E os humores gerais da sociedade, Mauro, como que você percebia, né, nessas andanças todas? Você certamente, né, esteve aí em diferentes cantos do país. Era um sentimento geral de esgotamento mesmo em relação à ditadura? Eu acho que existia um esgotamento para o regime e todo mundo queria colocar a sua voz nas ruas. O movimento das diretas, eu acho que até hoje foi o maior movimento popular da história do Brasil. E jovens, velhos, estudantes, tem até uma crônica do Ricardo Couto de um cachorro que foi pintado, virou símbolo das diretas em um estado, se não me engano, no Piauí, e a mobilização era uma coisa impressionante. Não foi só a Praça da Sé, não foi só na Liberdade, não foi só na Candelária. O Brasil todo se empolgou. E diria que a frustração pela não aprovação foi importante e deu origem àquilo que levou o doutor Tancredo ao poder, que não chegou a tomar posse, né? Pois é, você faz menção, né, ao fato da derrota da emenda Dante de Oliveira propondo eleição direta em abril de 1984. Após tanta efervescência nas ruas, né, quais foram os fatores determinantes para esse resultado, mesmo com amplo apoio popular em sentido contrário? Olha, a emenda Dante de Oliveira não passou por um pequeno número de votos, e não foi falta de articulação política, existia pressão para a não votação e muitos deputados fugiram à sua vontade pessoal e o medo os conduziu. Depois da emenda Dante de Oliveira, nós tivemos uma outra emenda de um deputado de São Paulo, que é Teodoro Mendes, que também não foi à frente, e a partir daí já existia articulação para o movimento, que também foi popular, apesar da posição do PT, que era contra a eleição do doutor Tancredo, mas era grande oportunidade para nós colocarmos o fim ao regime autoritário que nós vivíamos. Você fala, né, que alguns deputados se sentiram ali ameaçados, constrangidos. Era ainda um controle dos militares que permeava aquele processo? Claro, não era só o controle dos militares, mas também eles viam de anos de poder e de vantagens que ninguém queria abrir mão. Ou seja, a gente não pode só colocar no autoritarismo. Existia também o embrião de uma sociedade perversa onde existia também interesses subjacentes não declarados que impediam a votação. Foram 113 ausências, né, no dia da votação. Você se recorda se houve algum padrão que chamasse mais atenção nessas ausências, algum perfil específico de parlamentares da época? A ausência é confissão, né? Ou seja, eu não quero me comprometer com um não, mas eu quero ficar próximo do sim. Mas se eu fugir, talvez eu seja menos desapercebido. E houve muita pressão. Na época, o general Walter Pires e o Exército em si estava bem atuante ainda para a preservação do regime.
Você cita, né, que havia uma sociedade embrionária perversa. A que exatamente você se refere? Olha, sem nominar deputados, para evitar que eu seja processado, porque muitos deles, se não estão na ativa, seus filhos estão, porque o nosso sistema político é quase uma capitania hereditária, principalmente nos estados do Nordeste, onde a sucessão de deputados federais vem de avô para pai, de pai para filho. Os tribunais de contas, hoje ocupados por parentes da maioria dos governadores. Então, veja o seguinte, uma sociedade que precisa romper estrutura não estava preparada para sair do regime autoritário para as diretas sem passar por um processo de transição. É triste ter que reconhecer isso, mas era a realidade da época. O doutor André, que é governador de São Paulo, que era e provavelmente seria o grande candidato a presidente da República no caso de eleições diretas, ou ele ou Ulisses, sabiam que seria uma tarefa quase que inglória. Foi inglória, mas a glória veio depois com uma transição que também foi traumática e eu vivi essa transição bastante intensamente também. Nós vamos falar dessa transição, detalhá-la. Agora, em uma entrevista anterior sua, me chamou a atenção você dizer que o próprio Tancredo não acreditava muito nas diretas, né? Olha, de onde vinha essa sua percepção? A percepção vinha da realidade que eu vivia. Quando nós tivemos... Eu fiz um encontro que foi na junção de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os candidatos eram o doutor Tancredo, o Miro Teixeira, no Rio, e o doutor Tancredo. E lá já se discutia abertamente a possibilidade de virmos a ter uma grande campanha pelas eleições diretas. E o doutor Tancredo sempre era talvez menos otimista. Eu diria o menos otimista seria uma forma de dizer, ele acreditava que deveria ir às ruas, mas ele talvez não acreditasse, e certamente não acreditou, na aprovação da emenda. A experiência de vida provavelmente o levou a ser mais prudente na sua convicção. Já Ulisses era mais entusiasta. O doutor Ulisses já vinha desse entusiasmo, porque nós não podemos esquecer que a luta do doutor Ulisses, que sempre foi um homem do Congresso, foi candidato a presidente da República e teve seus cachorros na Bahia jogados em cima dele. Ou seja, ele vinha de uma batalha de lutas extremamente importante que na verdade, o MDB surgiu da anticandidatura do Dr. Ulisses à presidência da República, tendo como vice o general Euler Bentes. Era uma forma de começar a marcar posição. E essa posição daquele momento foi o embrião da grande luta do Dr. Ulisses, que não culminou com a aprovação das diretas, mas se consolidou na aprovação da nova Constituição, né? Vamos falar agora desse período aí de transição. Né? Vieram as eleições indiretas de 1985, vencidas pela chapa Tancredo-Sarney. Como que essa aliança foi gestada, Mauro, e o que ela simbolizava para o país naquele momento? Olha, primeiro, ela foi gestada por uma grande articulação de cúpula, onde as lideranças, o Marco Maciel e Aureliano, que eram do PFL na época, se criou a Aliança Liberal, que deu origem à possibilidade de se ganhar essas eleições no Congresso com o voto dos deputados. Se tivéssemos esses deputados para eleições diretas, teria sido aprovada. Mas era a transição possível e o doutor Tancredo era o responsável por essa transição. Ao ser eleito, não quer dizer naturalmente que ele tomaria posse. E o doutor Ulisses, o doutor Tancredo, depois da eleição, ele fez um grande périplo internacional, que eu participei junto com o ministro Paulo Tarso Flecha de Lima, Rubens Recupero e mais alguns, para se viabilizar internacionalmente, dar ao mundo a resposta. O Brasil saiu de uma ditadura, o Brasil tem um novo presidente, esse presidente foi eleito por um Congresso legitimamente eleito, e esse novo presidente tomará posse
com apoio internacional necessário para que o Brasil vivesse uma nova realidade. Eu acho que a grande ação do Dr. Tancredo foi esse périplo internacional. E o Dr. Tancredo tinha sempre, e sempre teve, que veio desde a época de pós-Goulart, ele sempre teve uma atuação destacada na política brasileira como articulador, e ele tinha os canais também com algumas alas do Exército que também viam que começava um desgaste natural do Exército. Desgaste que não se materializou com um golpe naquela época, mas quase se materializa pela vontade dos militares a terem o poder. Coisa que aconteceu até recentemente, que alguns deles foram complacentes com a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A receptividade a Tancredo nesse périplo internacional que você descreve foi a melhor possível à época? Havia uma ansiedade também na cena internacional para o retorno do Brasil? Aí tem histórias extremamente engraçadas. Eu sempre fazia a viagem precursora para preparar as viagens do Dr. Tancredo. Portugal teve uma cena interessante, que foi o único lugar que ele falava em português e tinha tradução simultânea em português. Foi hilário. O Mário Soares o recebeu bem. Daí nós tivemos o Mitterrand, que não estava prevista a visita, fez questão de encontrar o Dr. Tancredo em Bordeaux. Na Itália foi bem recebido, nos Estados Unidos, no México, na Argentina. Eu acho que isso deu vazão ao reconhecimento internacional para uma eleição indireta, que tinha apoio popular, não unânime, porque grande parte acreditava que era melhor ter sido aprovado direto, acho que todos pensavam isso, mas que ele conseguiu se viabilizar para tomar posse. Daí vem os elementos que aconteceram, que culminaram com a posse do Sarney. Mas o Dr. Tancredo, eu acho que naquele momento viabilizou o respeito à Constituição no Brasil. Brasil, Mauro, sonhou com Tancredo, mas acordou com Sarney, né? Digamos assim. O quão impactante e frustrante foi a morte do mineiro e o que você lembra particularmente daquele período ali da doença avançando e ele não conseguindo reagir? Bom, só fazendo uma pequena correção, sem ser arrogante, na verdade o Brasil sonhou com as diretas, acordou com o Tancredo e teve como resultado o Sarney. É só para contextualizar melhor. O Sarney, na verdade, ele veio através do Grande Acordão, tinha uns discursos extremamente longos, não estava muito habituado com o povão, e os discursos dele em palanque eram ruins. Eu lembro algumas historinhas engraçadas. O primeiro comício da campanha do Dr. Tancredo foi em Goiânia, lotada, praça lotada, enfim, era um sucesso. O apresentador desse comício foi o Osmar Santos. Estava o Sarney falou durante 20 minutos, o doutor Tancredo já impaciente, o doutor Tancredo dá um empurrão no Sarney para ele parar de falar. Nesse intervalo de tempo, o Osmar Santos fala: vocês querem diretas? Todo mundo, queremos! Diretas quando? Já! O doutor Tancredo, antes de começar a falar, falou: Motorim, faz um favor, esse menino não pode apresentar mais esse comício, senão eu não tomo posse, hein? Isso daqui foi em Goiânia. E tinha uma grande preocupação que o Exército colocava, que isso daqui era uma orientação de não levar bandeiras vermelhas, ou seja, só bandeiras do Brasil. E o PT ocupava as praças nas diretas com as bandeiras vermelhas. E as bandeiras verde e amarela tinham que ocupar espaço. Aparecia a bandeira vermelha, o doutor Tancredo falava: o Walter Pires não vai gostar, hein? Ou seja, isso daqui aconteceu tanto em Goiânia quanto o comício seguinte foi em Belém. Aconteceu exatamente a mesma coisa e eu passei a apresentar, eu virei, além de coordenador, apresentador dos comícios do Dr. Tancredo, que acabou com um grande comício na praia de Boa Viagem, onde nós levamos 200 artistas, jogadores, personalidades. O comício durou quase 9 horas e terminou com Alceu Valença
cantando Vamos Embora para Catende. Pois é, mas eu lhe perguntava também sobre, né, o drama ali dos momentos finais de Tancredo. Vou contar. Quando o doutor Tancredo começou, na verdade, o drama do doutor Tancredo começou em dezembro. Em dezembro, ele já começou a passar mal e ele tomava um xarope. Isso foi no Rio de Janeiro. Depois, na viagem em Washington, ele já começou a ter alguma sensação de não estar bem, tanto que ele cancelou parte da agenda. Quando voltou ao Brasil, começou a transição lá na Fundação Getúlio Vargas, ele tinha dias que não passava bem e ele era um grande personagem, um provocador, entendia do mundo político e começou a passar mal uma semana antes do evento da Catedral de Brasília, onde ele realmente passou mal. Ele já não vinha bem, ele se automedicava. E ao se automedicar, realmente, ele se prejudicava. Eu vivi também o hospital de base, porque na época estávamos indicados Antônio Brito para assumir o cargo de porta-voz, eu aí seria o presidente da Radiobras para juntar com a FUNTV, fato que não acabou acontecendo, e o Aécio, que era o secretário-geral. Nós três estávamos na porta não do hospital, nós estávamos na porta do centro cirúrgico e vivemos exatamente aquele drama. E aquele drama deixou o Brasil apoplético e os deputados federais eles iam para o hospital querendo entrar. Antônio Carlos Magalhães tentou invadir a sala de cirurgia. Ou seja, no filme sobre Tancredo, fala alguma coisa muito próxima, mas o Antônio Carlos Magalhães foi um troglodita e tentou entrar na sala junto com outros deputados que eu prefiro não citar porque ainda estão nativos. Governo Sarney, para você, qual saldo ficou daquela experiência, né, governo que durou ali até o final de 1989? Na verdade, nós tivemos grandes e maus momentos. Acho que o grande momento, em uma noite, nós acabamos com o Sarney, acabou com o regime autoritário, que era uma promessa do doutor Tancredo, e numa penada só, todo o regime de exceção ou leis de exceção foram derrubadas por um decreto do Sarney. Esse foi um fato importante, principalmente que o Sarney tomou posse em função da negociação do Leitão de Abreu com Ulisses Guimarães. Então, ele devia ao doutor Ulisses isso e terminar com a legislação autoritária era um compromisso que ele cumpriu. Do ponto de vista econômico, nós tivemos idas e vindas, nós tivemos o plano Sarney, plano Bresser, plano isso, e essa montanha-russa que o Brasil viveu, eu diria, foi ruim, mas foi bom. Foi ruim porque nós tivemos percalços econômicos, mas foi bom também porque nós começamos a perceber que a democracia ainda era um grande regime. Nós sobrevivemos a todos eles de uma forma extremamente democrática, com eleições livres e etc. E a Assembleia Nacional Constituinte, que foi também um momento icônico. Que foi o grande momento que passou a dar ao brasileiro, eu diria que o avanço social com a Constituinte foi o grande avanço que nós tivemos em 88. Ou seja, aí também nós tivemos grandes poderes de negociação, porque lá já existia o embrião do Centrão, que hoje o Centrão é um amontoado. O Centrão, naquele momento, tinha posições que, segundo determinadas áreas, eram extremamente factíveis para eles, para outras não. Mas existia uma negociação. Hoje existia negociação em função de temas. Hoje a negociação é mais em emendas, é o toma lá da cá. Ou seja, eu diria que hoje a gente vive um período muito pior do que o governo Sarney, pior do que alguns governos que aconteceram, inclusive com Collor, né? Para você houve então uma deterioração da política, né? O papo está muito Total. bom, Mauro.
Mas a gente precisa, né, caminhar para o fim da entrevista. Eu queria te pedir uma reflexão sobre o que o Brasil enfrentou mais recentemente, né, com os fantasmas do autoritarismo de volta, segundo investigações da Polícia Federal, o país flertando fortemente com um novo golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente Bolsonaro e generais de alta patente serão julgados no STF. O que esses episódios sinalizam, né, para o estágio atual da nossa democracia? É com uma tristeza profunda que eu vejo isso que está acontecendo. Por quê? Nós tivemos um atraso ideológico, uma falta de respeito aos direitos sociais, aos direitos humanos e o surgimento de uma arrogância e prepotência do ponto de vista de governo jamais vista na história do Brasil. Eu diria que o atraso provocado pelo governo Bolsonaro fatalmente levará ainda muitos anos para ser reconstruído, seja do ponto de vista social, do ponto de vista de valores que a sociedade deixou de praticar, com a intolerância religiosa, com a intolerância social, geográfica, com a divisão norte e sul, enfim, com toda essa intolerância agraçando pelo país, nós temos uma grande missão: reconstruir esse Brasil. E esse Brasil tem que ser reconstruído punindo aqueles culpados que foram responsáveis pelos golpes. Não se trata de batom e escrevendo no monumento. É muito pior que isso. Houve um movimento organizado para golpear a democracia. E quem golpeia a democracia tem que ser punido, sem anistia e sem qualquer outra manobra política para que sejam perdoados. Tarefa para a justiça, mas também para as nossas relações políticas, né, darem conta. Claro. O fortalecimento também político, e aí também cabe também uma culpa à esquerda que não soube se reinventar. Hoje, a falta de entendimento do progressista do que são os mecanismos sociais, as redes sociais e as ruas, fez com que uma minoria ocupasse as ruas de forma mais barulhenta e dizendo aquilo que nós não queremos escutar. Ou seja, eles querem anistia para voltar a um regime extremamente duro e intolerante com os valores brasileiros. Mauro, muitíssimo obrigado por essa rica conversa conosco aqui no Mundo Político sobre a memória de fatos importantes da história do Brasil e também os desafios do presente. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo, recordar uns bons momentos da minha vida, com diretas, com o Dr. Tancredo e com os maus momentos que nós vamos atravessar, que superaremos com grandeza. Obrigado. Grande abraço. Eu conversei com Mauro Motorim, publicitário que coordenou a campanha das Diretas Já. Falamos sobre fatos marcantes no processo de redemocratização do Brasil que completa 40 anos. O papel de protagonistas, o saldo do novo regime para a sociedade e as ameaças autoritárias que ressurgiram. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.